Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se vocês gostam de histórias emocionantes de amor e superação, vocês vieram ao lugar certo. Antes de começarmos, deixem aqui nos comentários o nome de vocês e de qual cidade estão assistindo. Adoro saber quem está acompanhando essas histórias conosco. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer com o coração de vocês. É sobre Celeste, uma jovem de 24 anos que se viu numa situação impossível, quando sua irmã mais velha, Fernanda, desapareceu na madrugada do próprio casamento. Um casamento arranjado com um dos homens mais ricos do Brasil, Augusto Sampaio. E o que Celeste fez para salvar a honra da família foi algo que mudou a vida dela para sempre. Peguem o cafezinho de vocês, se acomodem no cantinho favorito, porque essa história tem reviravoltas que vocês não vão acreditar. E preparem os lenços, porque emoção é o que não vai faltar. Vamos começar nossa história. Era uma terça-feira cinzenta de março, quando a vida da família Silva mudou para sempre. Dona Conceição estava sentada na pequena mesa da cozinha da casa em Vila Madalena, cercada por pilhas de papéis que pareciam crescer a cada dia. Contas de hospital, financiamentos atrasados, documentos do inventário do marido falecido há 6 meses. Antônio Silva havia deixado mais dívidas do que bens, quando um infarto fulminante o levou aos 54 anos, bem no momento em que a pequena empresa de transportes enfrentava a maior crise de sua história. A mulher de cabelos grisalhos e mãos calejadas de tanto costurar para fora olhava os números na calculadora pela 10ª vez naquela manhã. 800 mil reais. Era isso que deviam entre bancos, fornecedores e impostos atrasados. A casa onde as meninas cresceram, com seus 3 quartos simples e o jardim que Antônio cuidava com tanto carinho, estava penhorada como garantia dos empréstimos. Tinha até o final de junho para quitar tudo, ou perderia o único bem que restava da família. Mãe, você não dormiu de novo? Celeste apareceu na cozinha às 6h15 da manhã, já vestida com a blusa florida e a saia jeans que usava para dar aulas na escola municipal, professor Álvaro Alvim, no bairro da Liberdade. A filha mais nova tinha acabado de completar 24 anos e trabalhava como professora de educação infantil há 3 anos, ganhando R$ 2.400 por mês. Era um salário honesto, mas que mal cobria suas próprias despesas no pequeno apartamento de 1 quarto que dividia com uma colega no Bexiga. Celeste beijou a testa da mãe e serviu café na xícara descascada que usava desde criança. Você precisa parar de se torturar com essas contas. Vamos dar um jeito, mãe. Sempre damos. Dona Conceição sorriu tristemente para a filha caçula. Celeste sempre fora a mais otimista das duas, a que acreditava que tudo ia dar certo no final. Fernanda, 3 anos mais velha, era mais realista. Trabalhava como administradora numa empresa de cosméticos no centro da cidade, ganhava R$ 4.200 mensais e morava num apartamento de 2 quartos na Bela Vista. As 2 irmãs eram diferentes, como o dia e a noite. Fernanda era alta, loira, extrovertida. Sempre foi a filha que chamava a atenção por onde passava. Celeste era morena, de estatura média, quieta. Preferia livros a festas e crianças a adultos. Filha, desta vez não vai dar jeito, Dona Conceição sussurrou, mostrando a planilha que havia feito durante a madrugada. Mesmo vendendo tudo que temos na casa, móveis, eletrodomésticos, não vai dar nem R$ 200 mil, e ainda faltam os juros que correm todo dia. Celeste sentou ao lado da mãe e pegou sua mão áspera entre as suas. E se a gente vender a casa? Usa o dinheiro para quitar as dívidas e aluga um apartamento menor para você? Dona Conceição balançou a cabeça. A casa está penhorada, filha. Se eu não pagar até junho, o banco vai tomar mesmo. E o que sobrar depois de quitar tudo não vai dar para comprar nenhum apartamento pequeno. Vou ficar sem nada aos 52 anos. A voz dela tremeu quando disse isso, e Celeste sentiu o coração apertar. A mãe havia trabalhado a vida inteira, criado 2 filhas sozinha depois que o marido ficou doente. Costurava para fora até altas horas para complementar a renda da família. Não merecia passar por isso na idade que tinha. Fernanda chegou em casa às 8 da noite daquela terça-feira,
carregando uma pasta de couro marrom que ganhara de presente da empresa no ano anterior. Ela sempre chegava cansada do trabalho, pois enfrentava 1h30 de trânsito entre o centro e Vila Madalena todos os dias. Mas naquela noite havia algo diferente em sua expressão. Cumprimentou a mãe e Celeste, que estava ajudando Dona Conceição a embalar umas almofadas que uma cliente havia encomendado, e se sentou pesadamente na poltrona da sala. Mãe, preciso falar com vocês duas sobre uma coisa importante. O tom sério de Fernanda fez as duas pararem o que estavam fazendo imediatamente. Celeste largou a linha e a agulha e se aproximou. Dona Conceição tirou os óculos de grau e olhou atentamente para a filha mais velha. Hoje apareceu um homem no meu escritório. Fernanda começou mexendo nervosamente com a alça da bolsa. Um advogado chamado Dr. Roberto Mendes. Ele disse que representa um cliente muito importante, um empresário que precisa resolver uma situação pessoal urgente. Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Ele disse que soube da nossa situação financeira através de conhecidos e veio fazer uma proposta. Dona Conceição franziu a testa. Que tipo de proposta, filha? E como esse homem soube dos nossos problemas? Fernanda suspirou fundo antes de responder. Ele ofereceu quitar todas as nossas dívidas e ainda pagar 2 milhões de reais em troca de um casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Celeste sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Dona Conceição abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir emitir som algum. Um casamento. Celeste finalmente conseguiu perguntar, a voz saindo mais aguda que o normal. Fernanda, você está falando sério? Alguém quer comprar uma esposa? A irmã mais velha se levantou e começou a caminhar pela sala pequena. Não é bem assim, Celeste. O advogado explicou que o cliente dele é um empresário de sucesso viúvo, que precisa de uma esposa para resolver questões de negócios. Aparentemente, ele vai fechar um contrato muito importante com investidores árabes conservadores, e eles não fazem negócios com homens solteiros. Acham que falta estabilidade. Dona Conceição finalmente encontrou a voz. E por que ele não casa com alguém do círculo dele? Por que procurar nossa família? Fernanda parou de andar e encarou a mãe. Porque ele quer um acordo limpo, sem complicações emocionais. Uma pessoa que aceite os termos dele e não crie expectativas além do que está no contrato. O advogado disse que ele já tentou com outras famílias, mas sempre acabava em problemas, porque as moças se apaixonavam ou queriam mais do que estava combinado. Celeste sentiu um arrepio na espinha. E quais são os termos desse contrato? Fernanda se sentou novamente e tirou uma pasta da bolsa. Casamento oficial com festa e tudo, duração de 2 anos. A esposa vai morar na casa dele, acompanhar eventos sociais, fazer o papel de esposa perfeita em público. Em troca, todas as nossas dívidas quitadas imediatamente e 2 milhões de reais depositados numa conta que só a esposa pode mexer. E depois dos 2 anos, Dona Conceição perguntou, ainda tentando processar tudo. Divórcio amigável. Ela fica com o dinheiro e é livre para fazer o que quiser da vida. Fernanda abriu a pasta e mostrou um documento oficial. Aqui estão todos os detalhes. O homem se chama Augusto Sampaio, tem 35 anos, é dono da Sampaio Holdings, uma das maiores empresas de logística do país. É viúvo há 3 anos, não tem filhos. O advogado disse que ele é sério, cumpridor dos acordos, não vai exigir nada além do que está escrito aqui. Celeste pegou o documento e começou a ler. Era um contrato matrimonial detalhado, com cláusulas que cobriam desde aparições públicas até questões financeiras. Havia também uma foto de Augusto Sampaio anexada. Era um homem bonito, cabelos escuros, olhar sério, usando um terno caro. Parecia exatamente o tipo de empresário bem-sucedido que sairia nas revistas de economia. Fernanda, Celeste disse devagar, você está considerando aceitar isso? A irmã mais velha olhou ao redor da casa simples onde cresceram, os olhos passando pelos móveis antigos, pelas paredes que precisavam de pintura, pelo sofá desgastado onde assistiam televisão juntas desde pequenas. Celeste
Olha à nossa volta. A mãe vai perder tudo que papai construiu. Vai ter que recomeçar do zero aos 52 anos. Você ganha uma miséria como professora. Eu não ganho muito mais. Como vamos juntar 800 mil reais? Dona Conceição estava relendo o contrato, os olhos percorrendo cada linha com atenção. Filha, isso aqui é muito dinheiro. Muito mesmo. Com 2 milhões, você pode comprar uma casa boa, investir, ficar tranquila para o resto da vida. Ela fez uma pausa e olhou para Fernanda com uma mistura de preocupação e esperança. Mas são 2 anos da sua vida. 2 anos casada com um estranho, fingindo ser alguém que você não é. Fernanda se aproximou da mãe e segurou suas mãos. Mãe, eu já tenho 27 anos. Não estou namorando ninguém sério. Não tenho planos de casamento em vista. Se eu pensar bem, é como um trabalho muito bem pago. 2 anos fazendo o papel de esposa rica e depois sou livre e rica de verdade. Celeste sentia o estômago embrulhado. A ideia de ver a irmã se casar com um estranho por dinheiro a deixava enjoada, mas ao mesmo tempo não conseguia negar a lógica cruel da situação. E se você não conseguir fingir? E se for muito difícil viver com ele? Fernanda deu de ombros com uma confiança que não sentia completamente. O contrato diz que vamos ter quartos separados, que ele vai respeitar meu espaço pessoal. Não é como se eu fosse ser obrigada a fazer alguma coisa que não quero. É mais como dividir uma casa grande com um colega de apartamento muito rico. Dona Conceição suspirou profundamente. E quando é que ele quer uma resposta? Fernanda consultou o documento. Ele quer se casar em 3 meses. Tempo suficiente para organizar tudo. Fazer os exames médicos que estão exigidos no contrato, preparar a festa. Se eu aceitar, preciso dar a resposta até sexta-feira. Naquela noite, as 3 mulheres ficaram acordadas até tarde, conversando sobre a proposta. Celeste tentou pensar em alternativas, sugeriu empréstimos com outros parentes, venda de terrenos que talvez o pai tivesse deixado, qualquer coisa que não envolvesse Fernanda se casar com um estranho. Mas por mais que tentassem, sempre voltavam à mesma conclusão cruel. Não havia outra saída. Na quinta-feira de manhã, Fernanda ligou para o Dr. Roberto Mendes e disse 2 palavras que mudaram o destino de toda a família Silva. Eu aceito. A segunda-feira seguinte trouxe uma mudança radical na rotina da família Silva. Às 9 da manhã em ponto, Dr. Roberto Mendes estava na porta da casa em Vila Madalena, carregando uma pasta de couro preta e acompanhado de uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos. Esta é Sofia Martinelli, o advogado apresentou à acompanhante. Ela vai ser responsável por preparar Fernanda para o novo papel que vai desempenhar nos próximos 2 anos. Sofia usava um conjunto de saia e blazer bege, sapatos de salto médio e carregava uma bolsa que custava mais do que Celeste ganhava em 3 meses. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque perfeito, e ela examinava tudo ao redor com olhos críticos e profissionais. Prazer em conhecê-las, Sofia disse com um sorriso educado, mas distante. Augusto Sampaio me contratou para garantir que sua futura esposa esteja preparada para o ambiente social em que vai circular. Temos muito trabalho pela frente. Ela abriu uma agenda eletrônica e começou a listar compromissos. Fernanda, você tem horário livre amanhã às 10 da manhã? Precisamos começar com aulas de etiqueta, postura e protocolo social. Depois vamos para o personal stylist escolher um guarda-roupa adequado. Na quarta-feira, tem dentista para clareamento e ajustes. Na quinta, cabeleireiro e esteticista. Fernanda ouvia tudo com os olhos arregalados, como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Dona Conceição ofereceu café para os visitantes, servindo nas xícaras mais bonitas que tinha, aquelas que só usava em ocasiões especiais. Desculpem a casa simples, ela disse, um pouco sem jeito com a presença daquelas pessoas claramente acostumadas a ambientes mais sofisticados. Dr. Roberto acenou com a cabeça educadamente. A casa é aconchegante, Dona Conceição. Aliás, trouxe os documentos para a transferência do dinheiro. Ele abriu a pasta e tirou um envelope grosso. Aqui está o cheque para quitar todas as dívidas.
Augusto fez questão de resolver isso imediatamente, mesmo antes do casamento. Disse que não quer que a família da futura esposa passe mais um dia preocupada com questões financeiras. Celeste olhou para o cheque que a mãe segurava com mãos trêmulas. 800 mil reais. Era mais dinheiro do que ela havia visto na vida inteira. E isso aqui, doutor? Roberto continuou entregando outro documento. É o cartão de crédito que Fernanda vai usar para todas as despesas relacionadas ao casamento e aos preparativos. Não tem limite. Augusto quer que tudo seja feito da melhor forma possível. Sofia pegou o cartão e o entregou para Fernanda. Vamos precisar deste cartão principalmente amanhã. Temos muito o que comprar. Fernanda segurava o cartão como se fosse um objeto alien. Não tem limite mesmo? Dr. Roberto sorriu. Augusto Sampaio fatura 200 milhões de reais por ano com a empresa dele. Para ele, os gastos com o casamento são como trocos para nós. Depois que os visitantes foram embora, as 3 mulheres ficaram sentadas na sala em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Fernanda, Celeste disse finalmente, você tem certeza que quer fazer isso? Ainda dá tempo de desistir. A irmã mais velha olhou para o cheque que estava sobre a mesa de centro. Celeste, este papel aqui significa que nossa mãe não vai perder a casa. Significa que ela pode parar de se matar costurando até altas horas. Significa que você pode fazer uma pós-graduação se quiser, que eu posso ajudar vocês duas a ter uma vida melhor. Como vou desistir? Dona Conceição se aproximou da filha e a abraçou forte. Filha, eu não quero que você se sacrifique por nossa causa. Fernanda retribuiu o abraço. Mãe, não é sacrifício, é uma oportunidade. Uma oportunidade que muita gente mataria para ter. Na terça-feira de manhã, Fernanda saiu de casa às 9h30 usando a roupa mais elegante que tinha. Uma calça preta social e uma blusa branca que reservava para reuniões importantes no trabalho. Sofia a esperava numa BMW branca, estacionada em frente ao portão. Bom dia, querida, a consultora disse quando Fernanda entrou no carro. Hoje vai ser um dia longo, mas produtivo. Primeira parada. Instituto de Etiqueta e Protocolo da Maria Helena Pires, nos Jardins. Durante o trajeto, Sofia explicou o que Fernanda ia aprender. Postura para caminhar de salto alto, como sentar e levantar elegantemente. Protocolo para cumprimentos sociais, como se comportar em jantares formais. Conversação adequada para diferentes tipos de evento. Fernanda ouvia tudo com atenção, mas sentia como se estivesse se preparando para representar um personagem de teatro. O instituto ficava num prédio elegante na Rua Augusta, com recepção decorada em tons de bege e dourado. Maria Helena Pires era uma senhora de cabelos grisalhos impecavelmente arrumados que recebeu Fernanda com um sorriso profissional. Então você é a noiva do Augusto Sampaio, ela disse, examinando Fernanda da cabeça aos pés. Temos trabalho pela frente, mas nada que não consigamos resolver em algumas semanas. As próximas 4 horas foram intensas. Fernanda aprendeu a andar com livros na cabeça, praticou cumprimentos para diferentes situações sociais, decorou regras básicas de etiqueta para jantares formais. Lembre-se, Maria Helena repetia constantemente, você vai ser a esposa de um dos empresários mais importantes do país. Todos os olhos vão estar em você. Cada gesto, cada palavra, cada expressão vai ser observada e comentada. Depois do almoço num restaurante japonês caro no Itaim Bibi, Sofia levou Fernanda para conhecer Ricardo Almeida, o personal stylist que ia cuidar do guarda-roupa dela. O showroom dele ficava numa casa reformada na Vila Madalena, ironicamente, a poucos quarteirões da casa onde Fernanda cresceu, mas parecia estar em outro planeta. As paredes eram brancas, havia espelhos enormes por toda parte e araras cheias de roupas que custavam mais do que carros populares. Augusto me passou suas medidas e algumas fotos, Ricardo disse, estudando Fernanda com olhar crítico, mas não unkind. Você tem um corpo bonito, mas vamos precisar investir em peças que valorizem sua silhueta e transmitam sofisticação. Ele começou a separar roupas, vestidos de grife italiana, blazers franceses, sapatos importados,
bolsas de couro legítimo. Para o dia a dia, quando você estiver acompanhando Augusto, prefira tons neutros: bege, cinza, azul marinho, branco. Ricardo explicava enquanto Fernanda experimentava um vestido que custava R$ 12.000. Para eventos noturnos, podemos ousar um pouco mais nas cores, mas sempre elegante, nunca chamativo. Sofia fazia anotações numa caderneta enquanto observava cada peça. Lembre-se, Fernanda, você não vai mais ser a administradora que pega ônibus todos os dias. Você vai ser Fernanda Sampaio, esposa de empresário. Suas roupas contam uma história sobre quem você é. Ao final da tarde, tinham selecionado 15 vestidos, 8 conjuntos de saia e blazer, 6 calças sociais, inúmeras blusas, 5 pares de sapatos e 3 bolsas básicas. O valor total, R$ 86.000. Na quarta-feira, foi a vez dos cuidados estéticos. Primeiro parada, Clínica Dentária do Dr. Carlos Mendoza, na região da Faria Lima. Vamos fazer um clareamento profissional e corrigir pequenas imperfeições, o dentista explicou depois de examinar os dentes de Fernanda. Quando você sorrir nas fotos de casamento, tem que estar perfeito. O procedimento durou 3 horas e custou R$ 15.000. Em seguida foi para o salão do Alex Rodrigues, cabeleireiro das celebridades, localizado nos Jardins. Vamos dar uma repaginada neste visual, Alex disse, passando as mãos pelos cabelos castanhos naturais de Fernanda. Luzes sutis para dar movimento, um corte moderno que valorize seu rosto, tratamento intensivo para dar brilho. Mais 4 horas e R$ 12.000 depois, Fernanda não se reconhecia no espelho. Quinta-feira foi dedicada à pele. Na clínica de estética da doutora Patrícia Oliveira, Fernanda passou por limpeza profunda, peeling químico suave, aplicação de ácido hialurônico para hidratar e um tratamento de rejuvenescimento facial. Sua pele é naturalmente bonita, a dermatologista comentou. Só precisamos dar aquele acabamento profissional que vai fazer você brilhar nas fotos. O tratamento custou R$ 8.000 e deixou a pele de Fernanda com um viço que ela nunca havia visto antes. À tarde, teve aula de maquiagem com Carla Santos, maquiadora profissional que ensinou técnicas para diferentes ocasiões. Maquiagem natural para o dia, mais elaborada para eventos noturnos e o visual especial para o casamento. Na sexta-feira, Sofia levou Fernanda para escolher as joias que ia usar como esposa de Augusto Sampaio. A joalheria Vivara, no shopping Iguatemi, reservou um salão privativo para elas. Augusto mandou dizer que você pode escolher o que quiser, a vendedora informou, mostrando bandejas com peças que reluziam sob as luzes especiais. Ele só pediu para incluir estas 2 peças específicas. Eram um colar de pérolas clássico e uma aliança de casamento em ouro branco com diamantes pequenos cravejados. Pertenceram à primeira esposa dele, Sofia explicou baixinho. Ele quer que você use no casamento como uma forma de honrar a memória dela. Fernanda sentiu um arrepio estranho ao tocar as joias. Era como se estivesse pegando emprestado não apenas uma vida, mas também uma história que não era sua. Ao final da primeira semana de preparativos, Fernanda havia gasto R$ 123.000 em transformações. Quando chegou em casa na sexta à noite, Celeste quase não a reconheceu. Os cabelos com luzes loiras emolduravam um rosto com a pele perfeita, realçado por uma maquiagem suave, mas profissional. Ela usava um vestido azul marinho que acentuava suas curvas de forma elegante, sapatos de salto médio que a faziam andar diferente, mais confiante, e carregava uma bolsa de couro que custava mais do que o salário mensal de Celeste. Nossa, Fernanda! Celeste sussurrou. Você está irreconhecível. Dona Conceição saiu da cozinha secando as mãos no avental e parou no meio da sala, boquiaberta. Filha, você parece uma atriz de novela. Fernanda girou sobre si mesma, como uma modelo desfilando. Gostaram? Sofia disse que ainda falta muito, mas já é um bom começo. Naquela noite, enquanto Fernanda contava todos os detalhes da semana de transformação, Celeste não conseguia tirar os olhos da irmã. Era como se uma estranha tivesse ocupado o lugar de Fernanda. A forma de falar estava mais pausada, mais elegante.
Os gestos eram mais contidos, mais estudados. Até a risada estava diferente, mais baixa, mais discreta. Fernanda, Celeste perguntou quando ficaram sozinhas no quarto. Como você está se sentindo com tudo isso? A irmã mais velha se olhou no espelho da penteadeira, ajeitando uma mecha de cabelo. Estranha, ela admitiu. É como se eu estivesse me vestindo de outra pessoa todos os dias. Mas ao mesmo tempo é excitante. Nunca imaginei que pudesse ficar assim, sabe? Elegante, sofisticada. Ela fez uma pausa. Só espero conseguir manter a representação pelos próximos 2 anos. Na segunda semana, os preparativos se intensificaram ainda mais. Sofia organizou encontros com fornecedores para o casamento, florista, decoradora, buffet, fotógrafo, músicos. Augusto quer que seja um evento memorável, ela explicou para Fernanda e Dona Conceição. 400 convidados, Igreja do Carmo no Centro Histórico, recepção no Copacabana Palace, orçamento de R$500 mil só para a festa. Dona Conceição quase desmaiou quando ouviu o valor. Era mais do que ela havia ganhado em toda a vida. É um casamento ou a coroação de uma rainha? Celeste perguntou incrédula. Sofia sorriu. Para o círculo social do Augusto, é um casamento normal, talvez até modesto. Durante essa segunda semana, Fernanda também começou as aulas de idiomas. Você vai precisar de inglês fluente para conversar com os investidores internacionais, explicou James Morrison, professor particular que dava aulas na própria casa de Fernanda 3 vezes por semana. E um espanhol básico também não faz mal. Fernanda, que havia estudado inglês na escola e conseguia se virar razoavelmente bem, descobriu que havia uma diferença enorme entre conseguir entender um filme sem legenda e conseguir manter uma conversação elegante sobre negócios em inglês. Don't worry, James dizia sempre que ela se frustrava com alguma estrutura mais complexa. You have time to improve. 2 horas por dia, 3 vezes por semana, conversação intensiva que custava R$200 por hora. No final da segunda semana de preparativos, Sofia anunciou que era a hora do primeiro encontro oficial entre Fernanda e Augusto Sampaio. Vocês vão jantar juntos no restaurante Fasano sábado às 9 da noite, ela informou. É importante que vocês se conheçam um pouco antes do casamento, mesmo que seja só para manter as aparências. Fernanda sentiu o estômago dar um nó. Depois de 2 semanas, se preparando para se tornar a esposa perfeita de um homem que nunca havia visto pessoalmente, finalmente ia conhecê-lo. Como eu devo me comportar? Ela perguntou. Seja educada, elegante, mas não muito falante, Sofia orientou. Ele não gosta de mulheres que falam demais. Responda às perguntas dele, demonstre interesse pelos negócios dele, mas não seja invasiva. E lembre-se, vocês estão representando um casal apaixonado que vai se casar em algumas semanas. O restaurante Fasano estava discretamente iluminado quando Fernanda chegou naquele sábado às 8h50 da noite. Ela havia escolhido um vestido preto midi que Ricardo havia selecionado especialmente para a ocasião, sapatos de salto médio para não tropeçar e a bolsa pequena de couro que completava o visual elegante, mas não exagerado. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo que Maria Helena havia ensinado e a maquiagem era suave, mas impecável. Quando disse o nome da reserva para o maitre, foi conduzida até uma mesa reservada num canto mais privativo do restaurante, onde um homem de terno cinza escuro a esperava de pé. Augusto Sampaio era mais alto do que parecia nas fotos, devia ter cerca de 1,85 m. Seus cabelos escuros tinham alguns fios grisalhos nas têmporas, o que lhe dava um ar distinguished. Os olhos eram escuros e observadores, e quando ele sorriu para cumprimentá-la, Fernanda notou que era um sorriso educado, mas distante. Fernanda, imagino, ele disse, estendendo a mão para um cumprimento formal. Augusto Sampaio. É um prazer finalmente conhecê-la. A voz era grave, segura, do tipo que estava acostumada a dar ordens e ser obedecida. Fernanda apertou a mão dele e sentiu que eram frias, apesar da temperatura agradável do restaurante. O prazer é meu, Sr. Sampaio. Por favor, me chame apenas de Augusto. Afinal, em algumas semanas vamos ser marido e mulher.
Eles se sentaram e Augusto pediu vinho tinto para acompanhar o jantar. Espero que não se importe, mas tomei a liberdade de escolher o vinho. Um Amarone della Valpolicella de 2015, safra excepcional. Fernanda apenas acenou positivamente, embora não fizesse ideia do que significavam aqueles nomes italianos. Na verdade, ela raramente bebia vinho, preferia cerveja ou uma caipirinha quando saía com as amigas, mas achou melhor não comentar isso. Sofia me disse que os preparativos estão indo bem. Augusto continuou, servindo o vinho para os dois. Como você está se adaptando às mudanças? Fernanda bebeu um gole do vinho que tinha um sabor encorpado e ligeiramente amargo. Tem sido intenso, mas interessante. Estou aprendendo muitas coisas novas. Augusto a observava enquanto ela falava, e Fernanda tinha a sensação incômoda de estar sendo analisada como um produto em exposição. Conte-me sobre você, Augusto disse depois que pediram a entrada. Sofia me passou algumas informações básicas, mas gostaria de ouvir de você. Fernanda respirou fundo, lembrando das orientações que havia recebido. Trabalho como administradora numa empresa de cosméticos há 5 anos. Gosto de ler, principalmente romances e biografias. Pratico pilates 2 vezes por semana e gosto de cozinhar nos fins de semana. Era uma versão editada e melhorada da verdade. Na realidade, ela lia principalmente revistas de fofoca, fazia caminhada no parque quando o tempo estava bom e sua especialidade culinária era macarrão instantâneo. E sua família? Augusto perguntou. Minha mãe é costureira, trabalha em casa. Tenho uma irmã mais nova que é professora. Perdemos meu pai há alguns meses. A voz dela tremeu ligeiramente na última frase, e Augusto acenou compreensivamente. Sinto muito pela perda. Sei como é perder alguém importante. O jantar prosseguiu com conversas educadas sobre trabalho, hobbies e planos para o futuro. Augusto falou um pouco sobre a empresa dele, explicou que trabalhava com logística e transporte internacional, que tinha escritórios em 6 países e planejava expandir para a Ásia nos próximos anos. E depois do nosso acordo? Fernanda perguntou, tentando soar casual. O que pretende fazer? Augusto tomou um gole de vinho antes de responder. Ainda não decidi. Talvez viajar um pouco, conhecer lugares que nunca tive tempo de visitar por causa do trabalho. E você? Tem planos para quando recuperar sua liberdade? A forma como ele disse liberdade soou estranha, como se o casamento fosse uma prisão temporária para ambos. Penso em abrir meu próprio negócio. Com o dinheiro do acordo, posso investir numa consultoria de administração para empresas pequenas. Quando chegaram à sobremesa, Augusto se inclinou ligeiramente para a frente. Fernanda, preciso que entenda algumas coisas sobre como nossa vida vai funcionar nos próximos 2 anos. Ela prestou atenção total. Vamos morar na minha casa em Alphaville. É grande, você terá seu próprio quarto e escritório. Tenho uma governanta, Dona Aurora, que cuida de tudo. Você não precisará se preocupar com tarefas domésticas. Ele fez uma pausa. Quanto aos eventos sociais, teremos uma agenda intensa. Jantares de negócios, inaugurações, festas beneficentes, viagens ocasionais. Espero que você me acompanhe e represente bem o papel de esposa dedicada. Fernanda acenou. E quanto à nossa vida privada? Augusto a encarou diretamente. Não haverá vida privada compartilhada. Seremos companheiros de encenação, nada mais. Espero que isso esteja claro. A frieza na voz dele fez Fernanda sentir um arrepio, mas ela apenas concordou. Perfeitamente claro. Eles terminaram o jantar às 11h15 da noite e Augusto a acompanhou até o carro que ele havia mandado buscar. Foi um prazer conhecê-la, Fernanda. Tenho certeza de que formaremos uma boa equipe. Ele beijou educadamente a mão dela, um gesto que pareceu ensaiado. Nos vemos no altar em 2 semanas. Quando o carro se afastou, Fernanda encostou a cabeça no banco e suspirou. 2 horas de jantar com seu futuro marido temporário, e ela sabia tanto sobre ele quanto antes. A única coisa que havia ficado clara era que Augusto Sampaio era um homem frio, controlado, e que veria o casamento deles como um contrato comercial, nada mais. Na semana seguinte ao jantar, os preparativos finais se intensificaram de forma quase frenética. Sofia aparecia na casa da família Silva todos os dias,
com listas intermináveis de detalhes para resolver. O florista precisa de confirmação final sobre a decoração da igreja, ela dizia, enquanto folheava sua agenda eletrônica. O fotógrafo quer saber se vocês querem fazer um ensaio pré-casamento. O buffet está perguntando sobre restrições alimentares dos convidados. Fernanda ouvia tudo com uma sensação crescente de irrealidade. Era como se estivesse organizando o casamento de outra pessoa, assistindo de fora enquanto sua vida era planejada por terceiros. Na quarta-feira dessa última semana, chegou o vestido de noiva. Foi entregue numa caixa branca enorme, envolvida em papel de seda e fitas douradas. A criação da estilista Glória Coelho custara R$45 mil e era uma obra de arte em renda francesa e pérolas. Quando Fernanda o vestiu para o ajuste final, até Celeste, que havia sido crítica quanto a todo o processo, ficou emocionada. "Fernanda, você está linda", murmurou, os olhos marejados. "Papai ficaria orgulhoso de ver você assim." Dona Conceição não conseguiu falar nada, apenas abraçou a filha com cuidado para não amassar o vestido. Era impossível não se emocionar vendo Fernanda transformada numa noiva de conto de fadas, mesmo sabendo que o príncipe encantado era mais um empresário calculista do que um romântico apaixonado. Na quinta-feira aconteceu o ensaio na Igreja do Carmo, no centro histórico de São Paulo. A igreja barroca do século XVIII estava decorada com arranjos enormes de rosas brancas e lírios que perfumavam todo o ambiente. O padre, Dom Fernando Santos, era um homem gentil de seus 60 anos, que conhecia Augusto há muito tempo e havia sido escolhido para celebrar a cerimônia. "É um prazer conhecer a noiva do Augusto", ele disse para Fernanda quando foram apresentados. "Ele me falou muito sobre você." Fernanda se perguntou que versão da história Augusto havia contado para o padre, mas apenas sorriu educadamente. Durante o ensaio, eles praticaram a entrada, os votos, a troca de alianças e a saída. Augusto estava presente, mas permaneceu distante e formal durante todo o processo, tratando tudo como uma reunião de negócios. Depois do ensaio, Augusto convidou a família Silva para jantar em sua casa, para que conhecessem onde Fernanda iria morar. A mansão em Alphaville era impressionante. 3 andares, piscina, jardim imenso, garagem para 6 carros. "Nossa!", Celeste sussurrou para Fernanda quando entraram no hall principal. "Isso aqui é maior que nossa rua inteira." A decoração era elegante, mas fria, predominando tons de branco, cinza e preto. Havia quadros modernos nas paredes, móveis de grife e uma sensação geral de que tudo era caro, mas sem personalidade. Dona Aurora, a governanta, era uma senhora de aproximadamente 50 anos, simpática e eficiente, que havia preparado um jantar com 5 pratos servidos na sala de jantar formal. Durante o jantar, Augusto foi mais comunicativo do que no restaurante, talvez por estar em seu próprio território. Ele mostrou interesse genuíno pela situação financeira da família, perguntou sobre os planos de Dona Conceição, agora que as dívidas estavam quitadas, e conversou com Celeste sobre educação e os desafios de ser professora na rede pública. "É admirável sua dedicação", ele disse para Celeste. "Professores são fundamentais para o desenvolvimento do país, mas, infelizmente, não são valorizados como deveriam." Por um momento, Celeste vislumbrou uma faceta mais humana do futuro cunhado, mas logo ele voltou ao tom formal e distante que parecia ser seu padrão. Após o jantar, Augusto mostrou para Fernanda os cômodos que ela usaria. O quarto principal ficava no 2º andar e era maior que a sala da casa em Vila Madalena. Tinha uma cama king size, um closet do tamanho de um quarto pequeno, banheiro com banheira de hidromassagem e uma varanda com vista para o jardim. "Este será seu espaço", ele explicou. "Meu quarto fica no final do corredor. Temos banheiros separados, então não haverá necessidade de compartilhar espaços íntimos." O escritório que seria dela ficava no 1º andar, ao lado da biblioteca. Tinha uma mesa de trabalho em madeira nobre, estantes vazias esperando para serem preenchidas e janelas grandes que davam para o jardim. "Pode decorar como quiser", Augusto disse. "Considere sua casa pelos próximos 2 anos." Na noite anterior ao casamento, Fernanda mal conseguiu dormir.
Ficou deitada no quarto da casa em Vila Madalena, olhando para o teto e tentando processar tudo o que havia acontecido nos últimos 2 meses. Em menos de 24 horas, ela seria oficialmente Fernanda Sampaio, esposa de um dos homens mais ricos do país. Ia morar numa mansão, usar roupas caras, frequentar eventos sociais que só via na televisão. Ao mesmo tempo, ia mentir todos os dias, fingir sentimentos que não tinha, representar um papel que não escolheu. Celeste apareceu na porta do quarto às 2 da manhã. Não consegue dormir também? Ela perguntou, entrando e se deitando ao lado da irmã como faziam quando eram crianças. Estou pensando se estou fazendo a coisa certa, Fernanda admitiu. E se eu não conseguir manter a representação? E se ele descobrir que sou uma farsa? Celeste segurou a mão da irmã. Fernanda, você não é uma farsa. Você é inteligente, bonita, educada. Talvez esse casamento seja estranho, mas você merece tudo de bom que pode vir dele. Às 5 da manhã, Fernanda finalmente adormeceu, mas foi acordada às 7 pela chegada da equipe de maquiagem e cabelo que Sofia havia contratado para o grande dia. A casa, em Vila Madalena, se transformou numa espécie de salão de beleza improvisado, com profissionais trabalhando para garantir que a noiva estivesse perfeita. Maquiagem que durou 2 horas, penteado que demorou mais 1h30, manicure e pedicure feitas na véspera, mas retocadas na manhã. Às 10 da manhã, quando Fernanda se olhou no espelho, viu uma versão completamente transformada de si mesma. Estava irreconhecível, parecendo uma modelo de revista de noivas. O vestido foi colocado às 11 da manhã, com todo o cuidado do mundo para não amassar nenhuma dobra. As joias que pertenceram à primeira esposa de Augusto foram colocadas por último. O colar de pérolas e os brincos que completavam o conjunto. Quando tudo estava pronto, às 11h30, Fernanda desceu as escadas da casa onde cresceu vestida de noiva e toda a família ficou emocionada. Vizinhos se juntaram na porta para ver. Crianças da rua aplaudiram e, por um momento, Fernanda se sentiu realmente uma princesa de conto de fadas. Às 12h, ela entrou na limusine branca que a levaria para a igreja, carregando um buquê de rosas brancas e baby's breath, rumo ao que seria o dia mais importante e mais falso de sua vida. Às 5 da manhã daquele sábado de junho, Celeste foi acordada pelo som do seu celular tocando insistentemente. Ainda sonolenta, atendeu sem olhar quem era. Celeste, graças a Deus você atendeu. A voz desesperada de Dona Conceição a fez sentar na cama imediatamente. Mãe, o que aconteceu? É muito cedo, você está bem? Do outro lado da linha podia ouvir soluços entrecortados. Celeste, vem para cá agora, pelo amor de Deus. A Fernanda sumiu. As palavras atingiram Celeste como um soco no estômago. Como assim sumiu, mãe? Ela está aí em casa dormindo. Não está, filha. O quarto dela está vazio, a cama não foi dormida, e tem um bilhete em cima da penteadeira. Celeste se vestiu em 2 minutos e correu para a casa da mãe em Vila Madalena. Eram 5h40 da manhã quando chegou, e encontrou Dona Conceição sentada na cozinha, ainda de camisola, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Nas mãos trêmulas, segurava um papel dobrado. Lê você, filha. Eu já li umas 10 vezes e continuo sem acreditar. Celeste pegou o bilhete e reconheceu imediatamente a letra da irmã. Mãe e Celeste, perdoem-me por ser covarde, mas não consigo fazer isso. Não consigo me casar com um homem que não amo, fingir uma vida que não é minha. Sei que vou decepcionar vocês e causar um escândalo terrível, mas prefiro isso a mentir pelo resto da vida. O dinheiro das dívidas já foi pago, então pelo menos isso está resolvido. Um dia espero que me perdoem. Com amor, Fernanda. Celeste leu o bilhete 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Mãe, que horas você descobriu que ela não estava aqui? Dona Conceição secou os olhos com uma toalha de prato. 5 da manhã. Levantei para fazer café porque não conseguia dormir de nervosismo e resolvi ver se ela estava bem. O quarto estava vazio, a janela aberta, algumas roupas tinham sumido do guarda-roupa.
Celeste correu para o quarto da irmã e viu que realmente algumas peças do armário não estavam lá. Roupas simples, nada do novo guarda-roupa caro que Augusto havia bancado. Ela deve ter saído durante a madrugada, Celeste murmurou, tentando entender a situação. Celeste, o que vamos fazer? Dona Conceição estava em pânico total. O casamento é hoje às 15h, 400 convidados, a igreja reservada, a festa contratada, a imprensa vai estar lá. Como vamos explicar que a noiva fugiu? Celeste sentou ao lado da mãe, tentando pensar com clareza, apesar do choque. Vamos ter que ligar para o Dr. Roberto Mendes e explicar a situação. Talvez consigam cancelar tudo ainda hoje de manhã. Dona Conceição balançou a cabeça desesperadamente. Filha, você não entende. Se não houver casamento hoje, o contrato é cancelado. E pelo que entendi das letras miúdas, vamos ter que devolver o dinheiro que já foi usado para quitar as dívidas. O telefone da casa tocou às 6h15 da manhã. Era Sofia, que parecia não ter dormido a noite inteira. Dona Conceição, bom dia. Estou ligando para confirmar os horários de hoje. A equipe de maquiagem chega às 7, certo? Dona Conceição olhou para Celeste com olhos suplicantes. Sofia, precisamos conversar. Pode vir aqui agora? Havia algo no tom da voz que fez Sofia perceber que algo estava errado. O que aconteceu? A Fernanda está bem? Venha aqui, por favor. É urgente. 20 minutos depois, Sofia estava na sala da casa Silva, lendo o bilhete de Fernanda com uma expressão que misturava raiva e desespero profissional. Isso é um desastre, ela murmurou. Um desastre completo. O que acontece agora? Celeste perguntou. Augusto vai ficar furioso. A reputação dele vai ser destruída. Imaginem as manchetes. Noiva foge no dia do casamento com bilionário. Sofia caminhava de um lado para o outro da pequena sala. E não é só a questão da reputação. O contrato com os investidores árabes especifica que Augusto precisa estar casado para fechar o negócio. Se não houver casamento hoje, ele perde 200 milhões de reais. Dona Conceição começou a chorar novamente. E nós vamos ter que devolver o dinheiro das dívidas, não é? Vamos perder a casa mesmo. Sofia parou de andar e olhou fixamente para as duas mulheres. A menos que o quê? Celeste perguntou. Sofia a estudou da cabeça aos pés com olhar calculista. Vocês têm a mesma altura, o mesmo tom de cabelo, a mesma estrutura corporal, com o véu cobrindo parcialmente o rosto. Celeste sentiu o sangue gelar nas veias. Você está sugerindo que você vista o vestido de noiva e vá ao altar no lugar da Fernanda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Celeste olhou para a mãe, que havia parado de chorar, e a encarava com uma mistura de esperança e horror. Isso é loucura, Celeste murmurou. Augusto vai perceber na hora. Sofia se sentou ao lado dela. Não necessariamente. Vocês são parecidas, e com o véu baixo, a maquiagem certa, as roupas certas. Mas e depois? E a lua de mel? E conviver com ele? Dona Conceição segurou as mãos da filha caçula. Celeste, eu sei que é muito pedir, eu sei que é loucura, mas se você não fizer isso, vamos perder tudo. Tudo que seu pai trabalhou a vida inteira para construir. As lágrimas voltaram a correr pelo rosto da mulher. E o Augusto também vai perder o contrato dele. Não é justo com ele. Celeste fechou os olhos tentando imaginar a situação. Se casar com um estranho, viver uma mentira, enganar um homem que não merecia isso. E se ele descobrir? E se não conseguir manter a farsa? Sofia se inclinou para a frente. Celeste, vocês podem explicar a situação para ele depois da cerimônia. Talvez ele aceite manter o acordo mesmo sabendo da troca. Eram 7h da manhã, quando a equipe de maquiagem e cabelo chegou, sem saber do drama que se desenrolava dentro da casa. Sofia os dispensou temporariamente, dizendo que a noiva ainda estava tomando café da manhã. Preciso de uma resposta agora, Celeste, ela disse quando ficaram sozinhas novamente. São 8h da manhã. Se você aceitar, temos 7 horas para te preparar e fazer com que tudo dê certo. Celeste olhou ao redor da casa onde cresceu,
Pensou na mãe que trabalhara a vida inteira para sustentar a família, no pai que morreu deixando mais dívidas que bens. Pensou também em Augusto Sampaio, que não merecia ser enganado, mas que talvez entendesse a situação desesperadora em que estavam. Está bem, ela disse finalmente, a voz quase inaudível. Eu faço isso. Dona Conceição a abraçou forte, chorando de alívio e culpa ao mesmo tempo. Sofia imediatamente pegou o telefone para reorganizar todos os preparativos. Vamos precisar trabalhar rápido, ela disse. Primeiro, você vai experimentar o vestido para ver se precisa de ajustes. Depois 3 horas de preparação. Cabelo, maquiagem e ensaio de como se comportar. Celeste se levantou com as pernas bambas. Em algumas horas estaria caminhando até o altar para se casar com um homem que nem sabia que ela existia, fingindo ser outra pessoa, começando a maior mentira de sua vida. O vestido de noiva serviu em Celeste como se tivesse sido feito para ela. Sofia observava cada detalhe enquanto ela experimentava a criação de R$ 45.000. Perfeito, murmurou a consultora. Vocês realmente são muito parecidas. Dona Conceição ajudou a filha a tirar o vestido com todo cuidado, enquanto Celeste se olhava no espelho, ainda incrédula com o que estava prestes a fazer. Às 9 da manhã, a equipe de profissionais voltou, e Sofia explicou que haviam mudado alguns detalhes do visual da noiva. Queremos algo mais clássico hoje, ela disse para a maquiadora. Menos moderno, mais tradicional. As próximas 4 horas passaram como um borrão. Celeste foi maquiada, penteada, teve as unhas retocadas e recebeu instruções intensivas de como se comportar. Fale o mínimo possível durante a cerimônia, Sofia orientava. Quando o padre perguntar se aceita Augusto como esposo, diga aceito bem baixinho. Mantenha o véu cobrindo parcialmente o rosto. Evite olhar diretamente para os convidados. Dona Conceição estava nervosa demais para comer qualquer coisa, mas forçou Celeste a tomar pelo menos um sanduíche. Você precisa de energia, filha. Vai ser um dia longo. Às 2 da tarde, Celeste estava completamente transformada. O véu de 3 metros de comprimento estava fixado nos cabelos presos em um coque baixo elegante. A maquiagem realçava seus olhos escuros, mas de forma suave, e o batom cor-de-rosa estava perfeito. Quando ela se olhou no espelho pela última vez antes de sair, viu Fernanda. Era assustador como a roupa e a maquiagem haviam transformado completamente sua aparência. Meu Deus, Dona Conceição sussurrou. Você está idêntica à sua irmã. Sofia verificou cada detalhe uma última vez. Lembre-se, você é Fernanda Silva hoje. Responda por esse nome. Haja como ela agiria. A limusine branca chegou às 2h15 para levar a suposta noiva até a Igreja do Carmo. Durante o trajeto de 40 minutos pelo trânsito pesado de São Paulo, Celeste tentou controlar os nervos. Suas mãos suavam dentro das luvas de renda branca e ela repetia mentalmente tudo que Sofia havia ensinado. Seja discreta, fale pouco, sorria levemente, mantenha a postura ereta. Quando chegaram ao centro histórico e ela viu a igreja decorada com flores brancas e uma multidão de convidados elegantes na entrada, teve vontade de pedir para voltar para casa. Mas era tarde demais. A cerimônia começou às 3 da tarde em ponto. A igreja estava lotada com 400 convidados, muitos dos quais Celeste reconheceu das revistas de sociedade. Havia empresários famosos, políticos, artistas, toda a elite paulistana estava presente para testemunhar o casamento do ano. Quando as portas da igreja se abriram e o órgão começou a tocar a marcha nupcial, Celeste caminhou lentamente pelo corredor central, braço dado com um tio distante que Sofia havia contratado para representar o pai da noiva. Cada passo parecia uma eternidade, e ela mantinha os olhos fixos no altar, onde Augusto a esperava. Augusto estava impecável num smoking preto, cabelos perfeitamente penteados, postura ereta. Quando Celeste chegou ao altar e ficou ao lado dele, percebeu que ele a olhava com uma expressão estranha, como se estivesse tentando entender algo. Durante toda a cerimônia, ela manteve o rosto parcialmente coberto pelo véu
e falou apenas quando necessário. Aceito, disse baixinho quando o padre perguntou se ela tomava Augusto como esposo. Sua voz tremeu ligeiramente e ela notou que Augusto inclinara a cabeça como se estivesse tentando ouvir melhor. A troca de alianças foi o momento mais tenso. Quando Augusto segurou sua mão para colocar a aliança, ela sentiu que ele hesitou por uma fração de segundo. Os dedos dele tocaram os dela, e Celeste teve certeza de que ele havia percebido algo diferente. Mas a cerimônia continuou sem problemas. Quando o padre os declarou marido e mulher, e disse que o noivo poderia beijar a noiva, Augusto levantou delicadamente o véu e beijou Celeste levemente nos lábios. Foi um beijo casto, formal, mas ela sentiu que ele a estudou com os olhos durante aqueles segundos antes de beijá-la. A recepção no Copacabana Palace foi grandiosa. O salão estava decorado com milhares de flores brancas, mesas com toalhas de linho francês, pratos de porcelana alemã e talheres de prata. Celeste e Augusto foram fotografados centenas de vezes, cumprimentaram dezenas de convidados e fizeram toda a encenação de um casal feliz. Durante a festa, Celeste falou o mínimo possível, limitando-se a sorrir e acenar educadamente. Augusto, por sua vez, parecia mais observador que o normal, como se estivesse prestando atenção em cada gesto dela. A primeira dança foi tocada às 9 da noite. Augusto a conduziu pela pista, enquanto os convidados assistiam e os fotógrafos registravam cada momento. Você está muito silenciosa hoje, ele comentou enquanto dançavam. Nervosa com tanta gente olhando. Celeste apenas acenou positivamente, não confiando na própria voz. Sua voz também está diferente, Augusto continuou, olhando diretamente nos olhos dela. Deve ser a emoção do dia. Celeste sentiu o coração disparar, mas conseguiu manter a compostura até o final da música. Às 11 da noite, depois de cortarem o bolo de 3 andares e brindarem com champanhe francês, chegou a hora de irem para a suíte presidencial do hotel, onde passariam a primeira noite de casados. Celeste havia passado o dia inteiro em estado de adrenalina, mas agora que se aproximava o momento de ficar sozinha com Augusto, sentia pânico real. No elevador subindo para o 20º andar, eles ficaram em silêncio. Augusto parecia pensativo, e ela tentava controlar a respiração que estava cada vez mais ofegante. A suíte era luxuosa, com sala de estar, quarto enorme, banheiro com banheira de hidromassagem e uma varanda com vista para a praia de Copacabana. Havia champanhe gelado numa mesa, pétalas de rosas espalhadas na cama king size e velas perfumadas criando um ambiente romântico que contrastava completamente com a tensão real entre eles. Augusto fechou a porta atrás deles e se virou para encarar Celeste. Agora que estamos sozinhos, ele disse com voz grave, você pode me explicar quem você realmente é? Celeste sentiu as pernas bambas. O que quer dizer? Tentou gaguejar, ainda mantendo o tom de voz mais baixo que o normal. Augusto se aproximou dela devagar. Você não é Fernanda Silva, é? A pergunta saiu como uma afirmação. Celeste abriu a boca para negar, mas as palavras não saíram. Eu notei durante a cerimônia. Sua voz é diferente, mais melodiosa. Seus gestos são mais delicados. E seus olhos... Ele parou bem na frente dela. Fernanda tinha olhos calculistas. Os seus são gentis. Celeste finalmente encontrou coragem para falar. Como você soube? Augusto sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Sou empresário há 15 anos. Sobrevivo lendo pessoas. Além disso, Fernanda usava um perfume forte. O seu é suave, quase imperceptível. Você vai cancelar o casamento? Celeste perguntou a voz tremendo. Vai mandar me prender por estelionato? Augusto caminhou até a janela e ficou olhando para a praia iluminada. Primeiro me conte a verdade. Quem você é e por que fez isso? Celeste respirou fundo e contou tudo. A fuga de Fernanda durante a madrugada, o desespero da família, a pressão para não cancelar o casamento, sua decisão de salvar a situação. Eu sou Celeste Silva, irmã mais nova da Fernanda. Sou professora de educação infantil, tenho 24 anos e acabei de me casar com você, fingindo ser outra pessoa.
Quando terminou de contar, estava chorando. Augusto ficou em silêncio por alguns minutos que pareceram horas. Finalmente se virou para ela. Celeste Silva. Ele repetiu o nome como se estivesse testando como soava. A irmã que é professora. Ela acenou positivamente. Você sabia que eu tinha reparado em você no jantar na minha casa? Celeste o olhou surpresa. Você conversou sobre educação com uma paixão que Fernanda nunca demonstrou por administração. Seus olhos brilhavam quando falava das crianças da sua escola. Ele fez uma pausa. Achei interessante uma mulher que escolheu uma profissão por amor em vez de por dinheiro. E agora? Celeste perguntou. O que vai acontecer? Augusto se sentou numa poltrona e indicou para ela sentar no sofá. Agora vamos conversar como adultos sobre nossa situação. Ele afrouxou a gravata e tirou o paletó do smoking. O contrato que fiz com sua irmã especifica um casamento de 2 anos com uma mulher da família Silva. Tecnicamente, você se enquadra nessa descrição. Celeste não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está dizendo que aceita manter o acordo mesmo sabendo que sou outra pessoa? Augusto a estudou por um longo momento. Estou dizendo que prefiro uma mulher honesta, que se sacrifica pela família, a uma mulher ambiciosa, que foge quando as coisas ficam difíceis. A segunda-feira após o casamento, amanheceu cinzenta em São Paulo, mas dentro da mansão em Alphaville, Celeste acordou num quarto ensolarado maior que sua sala anterior. Eram 6h15 da manhã quando abriu os olhos, horário em que normalmente estaria se arrumando para dar aulas na escola municipal Professor Álvaro Alvim. Hoje, pela primeira vez em 3 anos, não precisava trabalhar. A realidade da nova vida a atingiu como um choque. Era oficialmente Celeste Sampaio, esposa de um bilionário, morando numa casa de 2.000 metros quadrados. Dona Aurora bateu levemente na porta às 7 da manhã. A governanta de 53 anos trabalhava para Augusto há 8 anos e tinha sido brifada sobre a rotina da nova senhora da casa. Bom dia, Dona Celeste. O senhor Augusto já saiu para o escritório, mas deixou um bilhete para a senhora. Era um papel simples sobre a mesa de cabeceira. Celeste, fique à vontade para explorar a casa e se adaptar. Volto às 7 da noite. Augusto. Dona Aurora serviu café da manhã na varanda do quarto. Pães franceses frescos, geleias artesanais, frutas cortadas, suco de laranja natural e café coado na hora. Dona Aurora, Celeste perguntou enquanto tomava café. Como era a rotina da primeira esposa do senhor Augusto? A governanta hesitou antes de responder. Dona Marina era muito ativa, sempre envolvida com trabalhos beneficentes e projetos sociais. Saía quase todos os dias para reuniões ou eventos. Ela arrumou alguns objetos na mesa. Era uma mulher muito querida. Morreu num acidente de carro voltando de uma visita a um orfanato que ela ajudava a manter. Celeste sentiu um aperto no peito. Estava ocupando o lugar de uma mulher que parecia ter sido genuinamente boa, não apenas uma esposa decorativa. Sofia apareceu às 10 da manhã para discutir a agenda social dos próximos meses. Temos eventos importantes chegando, ela anunciou, consultando sua tablet. Na sexta-feira tem um jantar beneficente no Clube Hípico. Sábado que vem é a inauguração da nova filial da empresa em Santos. E no final do mês tem o baile de gala da Fundação Hospital das Clínicas. Celeste ouvia tudo com crescente ansiedade. Sofia, eu não sei como me comportar nesses eventos. Fernanda teve meses de preparação, eu tive algumas horas. A consultora sorriu tranquilizadoramente. Vamos retomar as aulas de etiqueta social, 2 horas por dia durante esta semana. A primeira semana na mansão foi estranha e solitária. Celeste acordava cedo, tomava café sozinha, passava o dia explorando a enorme casa ou lendo na biblioteca bem equipada que Augusto mantinha. As refeições eram servidas por Dona Aurora sempre no horário, mas ela comia sozinha na maioria das vezes. Augusto saía às 7 da manhã e voltava entre 7 e 8 da noite, sempre educado, mas distante. Eles jantavam juntos na sala de jantar formal, conversando sobre assuntos neutros, o tempo, notícias do jornal, planos para o fim de semana. Como foi seu dia?
Augusto perguntava sempre quando chegava do trabalho. Tranquilo, Celeste respondia. Li um pouco. Caminhei pelo jardim. Conversei com Dona Aurora sobre a rotina da casa. Eram conversas educadas de duas pessoas que moravam juntas, mas não se conheciam realmente. Augusto sempre perguntava se ela precisava de alguma coisa, se estava confortável, se tinha dúvidas sobre a nova vida. Ela sempre dizia que estava tudo bem, mesmo quando se sentia perdida naquele mundo completamente diferente do seu. O primeiro evento social foi o jantar beneficente no Clube Hípico de São Paulo. Celeste usou um vestido azul marinho, que Ricardo havia escolhido, sapatos de salto médio e as joias discretas que Augusto sugerira. Durante o trajeto de carro, ele a orientou sobre os convidados principais. O casal Silva são donos de uma rede de hotéis. Ela gosta de falar sobre viagens. O deputado Mendonça tem 3 filhos pequenos. Você pode conversar sobre educação infantil com a esposa dele. Augusto conhecia todos os detalhes que facilitariam conversas sociais. No evento, Celeste descobriu que ser esposa de Augusto Sampaio significava ser centro de atenção constante. Mulheres elegantes se aproximavam para conhecer a nova senhora Sampaio. Homens importantes cumprimentavam Augusto e faziam questão de ser apresentados à esposa. Que sorte a do Augusto, comentou um empresário da área têxtil. Conseguiu uma esposa linda e charmosa. Celeste sorria educadamente e deixava Augusto conduzir a maioria das conversas. Quando perguntavam sobre sua profissão anterior, ela dizia apenas que trabalhava com educação. Durante o jantar, sentada ao lado de Augusto numa mesa para 10 pessoas, Celeste observou como ele se comportava socialmente. Era respeitado, ouvido com atenção quando falava, tratado como alguém cuja opinião importava muito. Mas também notou que ele parecia cansado dessa vida social intensa. Várias vezes durante a noite, ela o pegou olhando para o relógio ou suspirando discretamente. Você não gosta muito dessas festas, ela comentou no carro voltando para casa. São necessárias para os negócios, ele respondeu, mas admito que não são minha atividade favorita. A segunda semana trouxe mais eventos e mais adaptações. Celeste acompanhou Augusto à inauguração da filial em Santos, onde teve que cortar uma fita simbólica e dar uma pequena entrevista para a imprensa local. Como se sente sendo esposa de um dos empresários mais bem-sucedidos do país? Perguntou um repórter. Sinto-me privilegiada por acompanhar o trabalho de alguém tão dedicado, ela respondeu, usando uma frase que Sofia havia ensaiado com ela. Augusto sorriu aprovadoramente, e pela primeira vez, ela sentiu que havia feito algo certo nesse papel. Nas noites em casa, depois dos eventos, eles desenvolveram uma rotina de conversar na sala antes de cada um ir para seu quarto. Augusto contava sobre os desafios dos negócios, as personalidades difíceis com quem tinha que lidar, as decisões complicadas que enfrentava diariamente. Celeste falava sobre os livros que estava lendo, suas impressões sobre as pessoas que conheciam nos eventos, pequenas observações sobre a vida social paulistana. Eram conversas cada vez mais naturais, menos formais. Você tem opinião sobre tudo, Augusto comentou numa quinta-feira, depois de ela ter feito observações perspicazes sobre 3 casais que conheceram num coquetel. Fernanda nunca reparava tanto nas pessoas. Celeste sentiu um arrepio de alerta. Desculpe se estou falando demais. Não, ele disse rapidamente. É interessante. Você vê coisas que eu não noto. Era verdade. Celeste observava que a esposa do banqueiro bebia demais, que o deputado flertava com mulheres que não eram sua esposa, que a socialite famosa parecia profundamente infeliz apesar da aparência impecável. No final da 3ª semana, algo mudou sutilmente entre eles. Augusto começou a chegar em casa alguns minutos mais cedo, às vezes às 6h30 em vez de 7h30. Perguntava mais detalhes sobre o dia dela, mostrava interesse genuíno pelas opiniões que ela expressa sobre os livros que lia. O que está lendo agora? Virou uma pergunta regular. Celeste estava no meio de 100 anos de solidão, e ele ficou surpreso quando ela analisou os temas de isolamento e solidão na obra. Nunca pensei no livro dessa forma,
ele admitiu. Uma noite, depois de um evento particularmente longo e cansativo, eles estavam na sala conversando, quando Augusto fez uma pergunta inesperada. Você sente falta de dar aulas? Celeste parou de falar no meio de uma frase. Era a primeira vez que ele perguntava algo pessoal sobre sua vida anterior. Sinto, ela respondeu honestamente. Sinto falta das crianças, da sensação de estar fazendo algo útil. Augusto ficou pensativo. E se você pudesse encontrar uma forma de continuar trabalhando com educação, mesmo sendo minha esposa? Celeste o olhou surpresa. Que tipo de trabalho? Ainda não sei, mas talvez possamos pensar em algo. A quarta semana foi marcada pelo baile de gala da Fundação Hospital das Clínicas, o evento mais importante desde o casamento. Celeste usou um vestido longo dourado, que custava mais do que ela ganhava em 6 meses como professora. Augusto usava smoking e estava mais elegante que nunca. No evento, ela conheceu figuras importantes da sociedade paulistana, conversou com esposas de políticos e empresários e, pela primeira vez, se sentiu realmente à vontade no papel que estava representando. Durante a valsa que dançaram juntos, Augusto a elogiou. Você está se saindo muito bem, melhor do que eu esperava. Obrigada, ela respondeu. Está ficando mais fácil. Ele a olhou nos olhos enquanto dançavam. Não é só mais fácil, você é naturalmente elegante. É uma qualidade que não se ensina. No final do primeiro mês de casamento, Celeste se deu conta de que havia se adaptado muito mais rapidamente do que imaginava à vida de esposa de bilionário. Não sentia mais ansiedade constante nos eventos sociais. Conseguia manter conversas interessantes com pessoas importantes e havia desenvolvido uma rotina confortável na mansão. Mais importante, suas conversas com Augusto estavam se tornando cada vez mais interessantes e menos formais. Ele a tratava com respeito genuíno, valorizava suas opiniões, e às vezes ela percebia que ele olhava para ela com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Era diferente da frieza inicial, mais caloroso, mas ainda cuidadoso, como se ele estivesse descobrindo coisas sobre ela que o surpreendiam positivamente. Na manhã de uma segunda-feira chuvosa de agosto, 4 meses após o casamento, Celeste estava na biblioteca lendo quando Dona Aurora apareceu com uma expressão preocupada. Dona Celeste, tem uma moça na porta dizendo que é irmã da senhora. Diz que precisa falar urgente. O coração de Celeste disparou. Fernanda havia voltado. Ela fechou o livro e caminhou até a entrada principal, onde encontrou a irmã mais velha parada sob a chuva, com uma mala pequena e uma aparência abatida que não combinava em nada com a mulher confiante que fugira 4 meses antes. Fernanda, Celeste disse, abrindo a porta. O que você está fazendo aqui? A irmã entrou sem ser convidada, olhando ao redor do hall luxuoso com uma mistura de inveja e arrependimento. Celeste, eu devo te chamar de Senhora Sampaio agora. O tom era sarcástico, mas havia desespero por trás da ironia. Preciso conversar com você e com ele. Celeste conduziu Fernanda até a sala de estar menor, mais reservada. Fernanda, você desapareceu há 4 meses. Não mandou notícias, não ligou para a mãe, não explicou nada. E agora aparece aqui querendo conversar? Fernanda se jogou no sofá como se estivesse exausta. Eu errei. Está bem? Errei muito. Ela tirou um maço de cigarros da bolsa, mas Celeste balançou a cabeça negativamente. Aqui não se fuma. Claro, agora você é a dona da casa, Fernanda murmurou, guardando os cigarros. Celeste, eu passei os últimos 4 meses tentando viver de forma independente. Fui para o Rio, tentei conseguir trabalho, aluguei um apartamento pequeno. Ela fez uma pausa. O dinheiro que levei acabou, fui demitida do emprego por faltar muito, e agora estou sem nada. E o que isso tem a ver comigo? Celeste perguntou, embora já soubesse onde a conversa ia chegar. Tem tudo a ver com você. Você está vivendo a vida que era para ser minha, morando na minha casa, casada com meu marido, gastando meu dinheiro. Fernanda se levantou e começou a andar pela sala. Quero meu lugar de volta. O silêncio que se seguiu foi tenso. Celeste estudou a irmã que parecia mais magra,
com olheiras profundas e roupas que haviam visto dias melhores. Fernanda, você fugiu. Abandonou tudo no dia do casamento. Não pode simplesmente voltar e pedir para retomar a vida como se nada tivesse acontecido. Posso sim, Fernanda retrucou. O contrato original era comigo. Augusto Sampaio me queria como esposa, não você. Se eu contar para ele que você me enganou, que assumiu minha identidade... Ele já sabe, Celeste a interrompeu. Fernanda parou de andar abruptamente. O quê? Augusto descobriu quem eu era na primeira noite. Sabe toda a verdade há 4 meses. A expressão de Fernanda mudou de confiança para confusão. E ele aceita isso? Aceita estar casado com você em vez de comigo? Celeste acenou positivamente. Aceitou manter o acordo. Fernanda se sentou novamente, claramente abalada por essa informação. Então, vocês dois estão fingindo ser um casal feliz há 4 meses? Não estamos fingindo nada. Estamos cumprindo um acordo comercial, como você faria. Celeste se levantou. Fernanda, você teve sua chance e escolheu fugir. Não pode voltar agora e exigir que eu desfaça minha vida para consertar a sua. Sua vida? Fernanda riu amargamente. Celeste, você está vivendo uma mentira. Esse homem não te ama. Essa casa não é sua. Esse dinheiro não é seu. Quando o contrato acabar, você vai voltar a ser uma professora pobre e eu vou ter perdido a oportunidade da minha vida. Nesse momento, ouviram o som da chave na fechadura. Augusto havia chegado mais cedo que o normal, às 5 da tarde. Celeste sentiu o estômago apertar. Celeste? A voz dele ecoou pelo hall. Estou na sala menor, ela respondeu. Augusto apareceu na porta e parou ao ver Fernanda. Seu rosto não demonstrou surpresa, apenas uma expressão cuidadosamente neutra. Fernanda Silva, imagino. Ele entrou na sala com a postura ereta que sempre mantinha em situações tensas. Finalmente decidiu aparecer. Senhor Sampaio, Fernanda se levantou rapidamente. Preciso conversar com o senhor sobre nossa situação. Augusto se sentou numa poltrona, indicando para as duas se sentarem também. Nossa situação? Que eu saiba, não temos nenhuma situação. Você abandonou um contrato no dia em que deveria cumpri-lo. O tom era frio, profissional. Celeste tomou seu lugar e tem cumprido todas as obrigações com eficiência. Fernanda se inclinou para a frente. Mas eu sou a verdadeira Fernanda Silva. Sou eu quem deveria estar casada com o senhor. Augusto a estudou por um longo momento. Fernanda, você fugiu porque não conseguiu honrar um compromisso. Sua irmã assumiu sua responsabilidade e tem se mostrado uma companheira respeitável e inteligente. Ele fez uma pausa. Por que eu trocaria alguém confiável por alguém que já provou ser inconfiável? Fernanda ficou vermelha. Porque o acordo original foi feito comigo. Porque eu tenho direitos. Seus direitos expiraram quando você deixou sua família em desespero e desapareceu no meio da noite. Augusto respondeu friamente. E se eu contar para a imprensa? Fernanda ameaçou. E se eu explicar que o grande Augusto Sampaio está vivendo uma farsa, casado com uma impostora? O clima na sala ficou gelado. Augusto se levantou lentamente e, pela primeira vez desde que Celeste o conhecia, ele parecia realmente perigoso. Fernanda, você está falando em chantagem. Isso é crime. Sua voz era baixa, mas carregada de autoridade. E se tentar isso, vai descobrir que tenho recursos para me defender que você nem imagina. Celeste observava a tensão entre eles com crescente ansiedade. Fernanda, por favor, não faça isso. Você vai prejudicar todo mundo. Todo mundo menos eu, que estou sem nada. Fernanda explodiu. Celeste, você não entende. Eu perdi tudo. Trabalho, dinheiro, perspectivas. Enquanto isso, você está vivendo como uma rainha. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Eu só quero uma chance de recomeçar. Augusto observou a cena por alguns segundos antes de falar. Quanto você quer? Como assim? Fernanda perguntou, enxugando os olhos. Quanto dinheiro resolveria seus problemas e a faria desaparecer permanentemente de nossas vidas? A pergunta foi direta, sem rodeios. Fernanda hesitou. Eu... não sei. Nunca pensei nisso. Pense agora, Augusto disse, porque esta é a única oferta que vai receber.
Fernanda olhou ao redor da sala luxuosa, depois para Celeste, finalmente para Augusto. 100.000 reais, para recomeçar a vida em outro lugar. Augusto assentiu. Dona Aurora vai preparar um quarto para você esta noite. Amanhã de manhã, meu advogado vai trazer um documento renunciando a qualquer direito sobre este casamento ou esta família. Você assina, recebe o dinheiro e desaparece. Ele se dirigiu à porta. E Fernanda, se tentar qualquer tipo de chantagem ou exposição na mídia, você vai descobrir que posso ser muito mais problemático para a sua vida do que você pode ser para a minha. Ele saiu da sala, deixando as duas irmãs sozinhas. Ele realmente te defende, Fernanda murmurou depois que Augusto saiu, como se você fosse importante para ele. Celeste se sentiu corar. É só um acordo de negócios, Fernanda. Ele está protegendo seu investimento. Não, Celeste. Eu vi a forma como ele olha para você, como falou sobre você. Fernanda a encarou. Você está apaixonada por ele, não está? A pergunta atingiu Celeste como um soco. Não seja ridícula. Está sim. E pelo jeito que ele te defendeu, acho que o sentimento pode ser recíproco. Naquela noite, depois que Fernanda foi dormir no quarto de hóspedes, Celeste e Augusto se sentaram na sala para conversar sobre os eventos do dia. Obrigada por me defender, ela disse. Não precisava fazer isso. Augusto a olhou com uma expressão que ela não conseguiu identificar. Fernanda estava errada. Você não é uma impostora. Você é minha esposa há 4 meses e tem cumprido seu papel perfeitamente. Ele fez uma pausa. Na verdade, tem cumprido melhor que perfeito. O que quer dizer? Celeste perguntou. Augusto se inclinou para a frente. Celeste, quando me casei, esperava ter uma companhia educada e discreta para eventos sociais. Esperava alguém que cumprisse obrigações contratuais. Ele hesitou antes de continuar. Não esperava encontrar alguém com quem gosto genuinamente de conversar. Alguém que faz observações inteligentes, que me faz rir, que torna esta casa menos silenciosa. Celeste sentiu o coração acelerar. Augusto, deixe-me terminar, ele pediu. Estes 4 meses me fizeram perceber que talvez um casamento possa ser mais que um acordo comercial. Talvez possa ser uma parceria real. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não ditas. O que você está dizendo? Celeste perguntou baixinho. Estou dizendo que gostaria de explorar a possibilidade de tornarmos este casamento real, não apenas no papel, mas de verdade. Augusto se levantou e caminhou até ela. Mas só se você quiser. Só se sentir que também pode haver algo genuíno entre nós. Celeste olhou para o homem que há 4 meses era um completo estranho e que agora se tornara a pessoa com quem mais gostava de conversar. Eu gostaria disso, ela sussurrou. Na manhã seguinte, Fernanda assinou os documentos que Dr. Roberto Mendes trouxe. O advogado havia elaborado um contrato detalhado onde ela renunciava a qualquer direito sobre o casamento, a família Sampaio ou qualquer benefício relacionado ao acordo original. Em troca, recebeu um cheque de 100.000 reais e a promessa de que Augusto não tomaria medidas legais contra ela por abandono de contrato. Fernanda, Celeste disse quando a irmã estava saindo, cuide-se bem e tente ser feliz de verdade desta vez. Fernanda a abraçou rapidamente. Você também, Celeste. E obrigada por ter salvado nossa família quando eu não tive coragem. Depois que Fernanda partiu, Celeste se sentiu como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. A ameaça de exposição havia passado, e agora ela podia se concentrar no que Augusto havia dito na noite anterior. Eles haviam conversado até tarde sobre a possibilidade de transformar o casamento de conveniência em algo real, mas não haviam definido exatamente como isso funcionaria. Durante o café da manhã, os dois estavam visivelmente nervosos, como adolescentes no primeiro encontro. Celeste, Augusto disse, pousando a xícara de café. Sobre nossa conversa de ontem, gostaria de propor algo. Ela prestou atenção total. Que tal começarmos do zero? Não como marido e esposa obrigados por contrato, mas como 2 pessoas que se conheceram e querem explorar uma relação. Ele sorriu timidamente. Posso te convidar para jantar hoje à noite?
Um encontro de verdade. Celeste sentiu borboletas no estômago pela primeira vez em meses. Eu adoraria. Ótimo. Te busco às 8. Vista algo que você escolheu, não que a Sofia escolheu. Celeste passou a tarde inteira escolhendo a roupa para o jantar. Optou por um vestido azul simples que havia comprado antes do casamento, sapatos baixos confortáveis e uma maquiagem suave que ela mesma fez. Quando Augusto a viu descendo as escadas às 8 em ponto, seu sorriso foi genuíno. Você está linda e parece mais você. Ele também estava diferente, usando jeans escuros e uma camisa branca, sem gravata. Aonde vamos? Ela perguntou. Para um lugar que escolhi pensando em você, não em aparências sociais. O restaurante era pequeno e aconchegante em Vila Madalena, especializado em comida italiana caseira. Não havia mesas formais nem cristais caros, apenas um ambiente familiar onde podiam conversar sem protocolo. Como você descobriu este lugar? Celeste perguntou, olhando ao redor com prazer. Passei dirigindo algumas vezes, e sempre me pareceu o tipo de lugar onde você se sentiria confortável. Augusto parecia mais relaxado do que ela jamais o vira. Cansei de restaurantes onde precisamos sussurrar e escolher a faca certa para cada prato. Durante o jantar, eles conversaram como nunca haviam conversado antes. Augusto contou sobre sua infância, sobre como se sentiu pressione a assumir a empresa do pai muito jovem, sobre a solidão que sentia desde a morte da primeira esposa. Marina e eu nos casamos por amor, ele explicou, mas éramos muito jovens. Não tivemos tempo de realmente nos conhecer antes que ela morresse. Celeste falou sobre seus sonhos de ser professora, sobre a relação complicada com Fernanda, sobre como se sentia vivendo uma vida que não escolheu. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Augusto disse quando estavam na sobremesa. Claro. Você é feliz? Nestes 4 meses morando comigo, sendo minha esposa, você tem momentos em que é genuinamente feliz? Celeste pensou cuidadosamente antes de responder. Sim. Principalmente quando conversamos à noite, quando você me conta sobre seu dia ou quando debatemos sobre os livros que estou lendo. Esses momentos são reais. Ela hesitou. E você, é feliz? Mais feliz do que fui em anos. E isso me assusta porque não estava nos meus planos. No caminho de volta para casa, Augusto parou o carro num mirante que dava vista para a cidade iluminada. Celeste, preciso te contar algo importante. O tom sério a deixou apreensiva. O contrato com os investidores árabes foi assinado na semana passada. O projeto está aprovado, o dinheiro foi liberado. Tecnicamente, eu não preciso mais estar casado para manter o negócio. Celeste sentiu o coração afundar. Você está dizendo que não precisa mais de mim? Estou dizendo o oposto. Estou dizendo que agora, se ficarmos juntos, será porque escolhemos, não porque somos obrigados. Augusto se virou no banco para encará-la. Celeste Silva, você quer se casar comigo? De verdade desta vez? A pergunta a pegou completamente de surpresa. Augusto, nós já somos casados. No papel, sim, mas quero que você escolha. Quero que diga sim porque quer, não porque precisa. Ele segurou a mão dela. Quero que sejamos um casal real, que dividamos o mesmo quarto, que construamos uma vida juntos baseada no que sentimos um pelo outro. Celeste olhou para o homem que há 5 meses era um completo estranho e que agora conhecia seus gostos, suas opiniões, seus sonhos. Sim, ela disse simplesmente. Eu quero me casar com você. O beijo que se seguiu foi diferente do beijo formal do casamento. Foi longo, cuidadoso, cheio de promessas para o futuro. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, Augusto disse, que tal começarmos nossa lua de mel de verdade amanhã? Celeste riu. Para onde vamos? Para onde você quiser. O mundo inteiro está disponível. Ela pensou por um momento. Que tal começarmos ficando em casa e conhecendo um ao outro de verdade? Temos tempo para viajar depois. Perfeito, ele concordou. Nos meses que se seguiram, Celeste e Augusto realmente reconstruíram seu relacionamento do zero. Passaram a dividir o mesmo quarto,
tomar café da manhã juntos todas as manhãs, conversar sobre tudo desde negócios até literatura. Augusto apoiou o desejo de Celeste de voltar a trabalhar com educação, ajudando-a a criar uma fundação para a alfabetização de adultos que ela dirigiria. Você brilha quando fala sobre ensinar, ele disse. Não quero que desista disso por minha causa. 1 ano depois da conversa no Mirante, eles renovaram os votos numa cerimônia pequena e íntima no jardim da mansão. Desta vez, Celeste usou um vestido simples que ela mesma escolheu, e Augusto abriu mão do smoking em favor de um terno claro. Estavam presentes apenas as pessoas que realmente importavam. Dona Conceição, alguns amigos próximos e Dona Aurora, que chorou durante toda a cerimônia. Desta vez é real, Celeste sussurrou para Augusto quando trocaram alianças novas, escolhidas juntos. 2 anos depois, Celeste estava no jardim da mansão brincando com o filho, de 1 ano e meio, Miguel, quando Augusto chegou do trabalho. O menino correu nos bracinhos rechonchudos em direção ao pai, gritando, "Papai!", com a alegria típica de uma criança que sabe que é amada. "Como foram os homens da minha vida hoje?", Augusto perguntou, beijando Celeste e pegando Miguel no colo. "Perfeitos", ela respondeu, observando marido e filho brincando na grama. "Absolutamente perfeitos." Mais tarde naquela noite, depois que Miguel estava dormindo, Celeste e Augusto se sentaram na varanda observando as estrelas. "Às vezes eu me pergunto", ela disse encostada no ombro dele, "o que teria acontecido se Fernanda não tivesse fugido naquele dia?" Augusto beijou o topo da cabeça dela. "Eu sei o que teria acontecido. Eu teria cumprido um contrato comercial por 2 anos e depois teria me divorciado de uma mulher que nunca conheci de verdade." Ele fez uma pausa. "Nunca teria descoberto que é possível se apaixonar pela própria esposa. E eu nunca teria descoberto que casamento pode ser uma escolha que se faz todos os dias", Celeste completou. "Que o amor pode crescer devagar, com base em respeito e companheirismo de verdade." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. "Augusto", Celeste disse finalmente, "obrigada por ter me dado a chance de escolher você. Obrigado por ter me escolhido também, todos os dias." Era exatamente assim que os contos de fada de verdade terminavam. Não com um final dramático, mas com 2 pessoas que aprenderam que o amor real se constrói um dia de cada vez, uma conversa de cada vez, uma escolha de cada vez. E assim, chegamos ao final da história de Celeste, a professora que se vestiu de noiva para salvar a família e acabou encontrando o amor verdadeiro onde menos esperava. Uma história que nos ensina que, às vezes, os maiores sacrifícios se transformam nas maiores bênçãos, e que o amor real se constrói um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Se você gostou desta história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém especial. Me conte nos comentários. Você faria o mesmo que Celeste? Muito obrigado por estar aqui comigo hoje e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima história.